Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria poder retornar aqui. Como disse aqui o pastor Clailton, eu estou acompanhado da minha esposa, meu filho Lucas está lá em Tombos jogando bola na parte da tarde, não daria para estar aqui conosco. E confesso a vocês, é uma grande alegria atender aqui o convite desse grupo de homens, o diácono Landa e a sua equipe, um trabalho realmente de excelência. Eu não posso deixar de agradecer também a confiança do pastor Edilson, de Clédes, da família pastoral, que faz parte da nossa história e do meu coração. Irmãos, nós queremos convidar a todos vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João. Os irmãos estão desde a noite de ontem em um congresso que eu não tenho dúvidas, o Espírito Santo tem ministrado coisas profundas. E num ambiente como esse, de muitas pessoas, facilmente nós nos distraímos, facilmente nós perdemos, às vezes, a concentração. Nós cantamos sobre o Cristo, cantamos aqui sobre o Cordeiro. E eu gostaria de caminhar com os irmãos nessa noite, no último dia de festividade desse congresso, lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós leremos a partir do verso 43 até o de número 54. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 43, diz assim a santa palavra de Deus, a Escritura: passados 2 dias, partiu Jesus para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra, na sua própria casa. E quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, e nos diz a Bíblia, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festividade a qual eles também tinham comparecido. E diz a Escritura agora no verso 46, iniciando dizendo: dirigiu-se de novo, novamente, a Caná da Galileia, onde da água ele fez vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Doente numa localidade aproximadamente 30 quilômetros distante de onde Cristo agora está. E tendo ouvido dizer que Jesus veio da Judéia para a Galiléia, ele foi ter com Jesus, rogando que Jesus descesse com ele para curar o seu filho que estava à morte. E então, ao chegar diante de Cristo, ele disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum vão acreditar, de modo algum crereis. E rogou-lhe então aquele oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E Jesus então, ao ver aquele pedido veemente, aquele rogar do Pai, diz a Escritura Sagrada que Jesus disse no verso 50, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, e o homem partiu. E diante dessa partida, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, provavelmente num encontro entre 10 a 15 quilômetros, e esses servos encontram com esse homem, e diz a Escritura que esses servos estão anunciando que o seu filho vivia. E então aquele pai indagou deles que hora que o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem à hora 7ª, ou seja, 1 da tarde, a febre o deixou. E com isto, com este episódio, com este fato, o pai reconheceu ser precisamente aquela hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para
a Galileia. Amado Deus, Senhor da história da igreja, nós celebramos a vida nessa noite que o Senhor fez. Estamos alegres nesse encontro onde o céu de Deus se encontra com o inferno dos homens. Não são poucos os que adentraram este santuário, Pai, conforme bem disse nosso irmão ao início, que entraram aqui trazendo as suas mazelas e dificuldades, escondido muitas das vezes numa roupa bonita, numa roupa cara, na sua melhor roupa, mas trazendo o coração sofrido, pesaroso por causa de situações cujo coração, ó Deus, está entristecido. Mas no ambiente, ó Deus, da tua igreja, nós nos lembramos da Bíblia. Ah, Pai, a palavra. Tua palavra nunca voltou vazia. A tua palavra, Pai, ela nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A tua palavra diz que no meio dessa unidade o Senhor ordena a tua bênção. E há homens aqui, há jovens aqui, Pai, e por que não mulheres, que estão sedentos e desejosos de que o Senhor ministre, Pai, uma cura no mais íntimo do seu ser. E nós confiamos, porque essa palavra mudou a nossa vida, tem mudado a nossa história, em todo contato que temos com ela. E que tu possas, ó Deus, abençoar mais uma vez esse ajuntamento para a glória do teu santo e preciosíssimo nome. Amém e amém. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos deparamos com a Escritura Sagrada, seja o livro, seja o seu iPad, seja o seu telefone, seja o seu tablet, eu acredito que você tem um objetivo. O objetivo de que ao lê-la, essa palavra fale com o seu coração. Uma das frustrações pastorais, sem sombra de dúvidas, é nós ministrarmos o Evangelho, a palavra de Deus e a boa palavra de Deus, e na segunda-feira nós identificarmos que essa boa palavra de Deus não tem surtido efeito em meio ao rebanho que pertence ao Senhor. Isso é frustrante. E confesso a você, como pastor, que essa frustração faz parte da minha história, da minha caminhada. Falar de ansiedade no domingo e ser chamado na segunda, diante de um quadro de ansiedade de alguém, sendo que do púlpito o Senhor falou e curou e ministrou e disse, mas eu vejo como sou impotente, como não há poder em mim para mudar histórias, como não há poder em mim para mudar famílias, como não há poder em mim para salvar, como não há poder em mim para curar. E Jesus me humilha. Mas a palavra nos humilha mesmo, irmãos. Me lembro que anos atrás, eu e a minha esposa, se eu não estou enganado, há 2 anos, indo para Patrocínio, ministrar na igreja cujos irmãos aí conhecem, né, o pastor Wallace, nós paramos em Belo Horizonte e fomos ao zoológico. E chegando ali no zoológico, eu fui surpreendido por uma situação muito curiosa. Eu aproximava com meu filho de onde fica ali os leões. E eu, minha esposa, minha menina, de repente, nós começamos a ouvir um barulho, um rugido. E aquilo estridente. E de repente aquele ser, aquele bicho estranho, me sobe naquela mata, e começa um a fazer barulho para o outro, mas um barulho que dentro de mim, meus irmãos, causava temor, tremor, e aí eu me lembrei de algo que li no passado, de um homem chamado Agostinho. E esse homem de nome Agostinho disse certa feita, no contexto que ele vivia, que a Bíblia aberta, ela é como um leão solto. E busquei definições do que esse irmão do passado queria dizer. Eu ali com minha família pude pegar a máquina fotográfica e de repente tirar fotos do leão, gravar e trazer para nosso quadro de recordações. Mas esse mesmo leão, se eu encontrasse com ele nas matas do Alto Caparaó, e de repente eu me embrenhasse pela mata, e aí eu me deparasse com ele na mata, esse mesmo leão, de frente comigo, provavelmente, eu não estaria aqui para contar história, porque ele iria me triturar. Eu seria um homem dilacerado
pelas bocadas desse leão. E isso é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é como se essas janelas aqui fossem fechadas e de repente entrasse um leão por aquela porta. Nós podemos cantar, nós podemos profetizar, nós podemos orar, mas quando a palavra de Deus se abre, irmãos, ela é como um leão que entra sem avisar pela porta de um templo quando é lida do púlpito, porque ela rasga os nossos corações, ela entra na nossa mente, ela entra na nossa história, e ela faz com que o homem que está perdido, cego, encontre o caminho por infinita misericórdia. Não foram poucas as vezes que entrei num templo triste, mas a Escritura me encontrou. Não foram poucas as vezes que pensei, talvez até mesmo que a minha vida não tinha sentido, e a Bíblia me encontrou. E eu tenho certeza que experiências iguais a essa são abundantes em meus irmãos. Essa é a Bíblia. Por isso, meu irmão, valorize a Escritura. Ame a palavra. Só vamos ter a mente de Cristo com um amor profundo e intenso à palavra. A palavra, ela não só fez no passado, ela faz no presente, porque a palavra fala de Cristo. E tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. A Bíblia não é um livro de histórias de heróis perfeitos. A Bíblia relata a história do único perfeito, que é Cristo. Quando lemos Gênesis, quando lemos Êxodo, quando lemos Números, Levítico, Deuteronômio, chegando aos Salmos, Provérbios, os profetas, tudo numa linguagem interpretativa fala para mim, para você, de Jesus Cristo. Caso contrário, meu irmão, dentro dessa preparação para a manifestação do Deus encarnado, que nos 4 evangelhos nós lemos. Temos Atos, que é a propagação desse Cristo, e temos as cartas, que é a edificação da mensagem dita por esse Cristo, e temos Apocalipse, que é a consumação do plano eterno de Deus. A palavra é perfeita, e eu dou a essa palavra a glória devida a ela nessa noite, lembrando a fala do irmão sobre o leão, e o leão está solto aqui, meu irmão. E se essa palavra encontrar 1, 2, 3, 4 homens, talvez as mulheres, crianças, nós podemos nos dar por satisfeitos, porque essa palavra continua a transformar homens miseráveis em gente digna, em gente nobre. Essa palavra continua a pegar pessoas que não tinham expectativa e esperança, homens que estão desesperados com as suas famílias, e pegar esses homens e transformá-los em homens diferentes, transportando ele de um reino de trevas, trazendo para o reino do Filho do seu amor, segundo a palavra em Colossenses nos diz. E quando eu leio esse evangelho de João, eu fico encantado com essa porção da Bíblia. Porque quando vemos milagres no Evangelho de João, nós temos sinais. E todos os sinais do Evangelho de João, eles têm um fundo de verdade espiritual. E eu li para os irmãos, e com os irmãos, o segundo sinal, que coincidentemente, em Caná da Galileia. E diz a Bíblia, aí no capítulo 4, que Jesus, lá no início do capítulo 4, ele tem um encontro com uma mulher. Mas no final do capítulo ele tem um encontro com um homem. E no início do capítulo 4, no encontro dele com esse ambiente dessa mulher, diz a Bíblia Sagrada, que ele está cansado da viagem. E ele para à beira de um poço. E esse poço é denominado Poço de Jacó. E a Bíblia é muito detalhista, ele estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem. E ele assentou junto daquela fonte, por volta da hora sexta. Mas se lemos no início do capítulo que era necessário atravessar a província de Samaria, nasce um porquê no meu coração. Por que atravessar a província de Samaria? Porque Cristo, ele tinha um projeto em passar em Samaria, em passar naquele lugar, que coincidentemente Samaria, na sua história, teve nada mais nada menos do que seis impérios opressores. E veja bem, 6 impérios que oprimiram o contexto de Samaria. E no auge dessa Samaria, que os judeus não combinam, que os judeus não se dão, no auge dessas opressões, diz a Escritura que Jesus opta por passar por ali. Porque Jesus, ele tem uma predileção também por passar em ambientes oprimidos.
em passar em lugares e encontrar corações sedentos. E diz a Escritura Sagrada que ele chega nessa cidade de nome Sicar, cansado da viagem, e ele se assenta junto à fonte, no meio-dia, e nisto uma mulher samaritana vem tirar água, e ela faz uma pergunta, ou ela ouve a fala de Jesus, dá-me de beber. Os seus discípulos foram à cidade, Jesus então trava um diálogo com essa mulher. Para encurtar a história, Jesus muda a história dessa mulher no diálogo, na conversa. Não é coincidência, mas essa mulher também teve nada mais, nada menos do que alguns maridos. A sua família não era a família de origem, ela era uma pessoa insatisfeita, talvez uma mulher difícil, talvez alguém de temperamento explosivo. Não sabemos o porquê, e não vamos inferir o porquê que ela agora ouve do Senhor: 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade, porque alguém, meu irmão, minha irmã, que está agora no 6º marido, é frustrada. E dentro da frustração dessa mulher, ela encontra com Jesus. Agora lembre-se que eu disse a você que na história de Samaria teve também 6 impérios opressores, porque a história dessa mulher mistura-se com a história do seu povo. Às vezes eu fico me perguntar, homens com a mente de Cristo, se a nossa história também não se mistura com a corrupção do nosso país, do nosso Brasil, no âmbito político. Será que eu e você também não somos homens que somos influenciados pelos ambientes corruptos, ao condenarmos Brasília, ao condenarmos Belo Horizonte na sua assembleia, ao condenarmos os políticos distantes, e realmente nas pequenas coisinhas, nós também somos extremamente corruptos? Talvez se fechássemos a porta, poderíamos dizer assim: temos que confessar, todo homem depravado já nasce desde a sua essência, como disse Davi: em pecado me concebeu minha mãe. E isso nos dá então a única esperança para o homem, é Jesus Cristo numa vida substitutiva, é o Senhor de Nazaré, é esse Cristo, Senhor de senhores e Rei de reis. Agora, continuando o processo, essa mulher então foi salva por Jesus, e ela se tornou uma missionária. Samaria então agora tem uma mulher que foi transformada na sua essência pela palavra de Jesus, e ela agora então quer ir atrás de Cristo, mas Jesus diz para ela: não, você vai fazer parte do processo agora de transformação social da sua localidade, aonde você foi plantada. E Jesus fica ali 2 dias, e diz o texto que nós lemos, que passados 2 dias, Jesus partiu para a Galileia, porque Jesus testemunhou que um mensageiro, que um profeta, não tem honras na sua própria terra. Abrindo um parêntese e aplicando isso a nós não devemos esquecer, jamais como igreja, que nós não vamos ter honras nesta terra. Essa terra e este mundo não é nosso amigo. O mundo não é nosso amigo. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Há um sistema anti-evangelho e anti-reino, que nós todos os dias temos que lutar contra ele. Há um sistema que eu e você lutamos dia após dia, porque nós às vezes queremos ir de contra a palavra, esquecendo que Jesus testemunhou que um mensageiro não tem honra na sua própria terra. E a dor de muitos maridos, de muitos homens, de muitos filhos, de muitos crentes, e por que não de alguns visitantes aqui nessa noite, é porque estão buscando honra no ambiente que não é, meu irmão, um ambiente que vai te trazer honra e celebração, que é o ambiente do mundo. O mundo sempre será adversário da igreja. O mundo sempre foi, e sempre que nos trouxe para perto foi no sentido de nos devorar, de nos enganar, de nos ludibriar. E nós às vezes caímos no conto do vigário, no canto da sereia. Mas o Evangelho continua a nos alertar: vigie, vigie e ore.
Porque quando eu vejo que os profetas, os mensageiros não têm honra na sua terra, eu falo para a mulher professora que nasceu aqui na cidade, para o homem, para o agricultor, que nasceu aqui e é visto, por mais que Deus mude você, por mais que Deus tenha trabalhado na sua vida, você é visto como alguém aqui da cultura, você é daqui. E que se pegasse você e colocasse em outro ambiente, você talvez ali naquele ambiente seria observado de maneira diferente. Por isso não se entristeça, essa é uma palavra de cura para alguns aqui nessa noite. Profetas de Deus nunca vão ter honra aonde eles nasceram. Eu me recordo de inúmeros exemplos de pessoas que são vistas longe como alguém, mas bem perto, como onde nasceram, pelos familiares, até com certo apelido e deboche. Me lembro quando Jesus me resgatou do contexto ao qual religioso nasci. Meu lar, não sei se alguns aqui lembram, minha família ela tem 3 padres, um ambiente religioso. A Bíblia foi me ensinada, não é por um pai e uma mãe evangélica, não. A Bíblia foi me ensinada até aos 10 anos por uma mãe piedosa dentro do contexto do romanismo. E no meio daquele contexto ali, a graça de Deus, que não respeita instituições, ela invadiu a minha história, meu irmão. E dentro desse invadir a minha história, eu comecei a ter contato com a Escritura Sagrada. E essa Escritura Sagrada, quantas vezes, na adolescência, na juventude, foi ela que me encorajou. O homem que eu mais amava, meu pai, também meu avô, minha avó falecida, me colocaram para fora da casa, no sentido de, explico, não literal, para fora dos seus corações. Porque a partir daquele momento eu cumpri um ritual que era o batismo, dentro da igreja batista, e aquilo ali para mim tinha um significado muito grande, mas para eles era uma afronta para o ancião da casa, porque o ancião da casa foi o padrinho daquele batismo lá na infância. Então eu iria matar vovô ou papai de desgosto. Enfrentar isso não foi fácil. Eu ia para a Bíblia com a jaqueta jeans escrito Red Rock, com a Bíblia pequenininha escondida aqui, porque a galera amiga eu não queria que visse, porque eu era quase um crente secreto, como eu sei que de vez em quando tem uns jovens também que vão sendo agente secreto, uns crentes secretos, que todo mundo sabe aqui, mas lá fora, na faculdade, na escola, às vezes não sabe. E eu era mais ou menos esse. Temos as nossas fases, faz parte do jovem. Porém, quando nós vamos entendendo que o profeta não tem honra na sua terra, Jesus prova isso, e ele sai da Galileia. Diz a Escritura que ele observa uma outra coisa. Gente que aproximava-se dele porque viram as coisas que ele fez lá na festividade da Páscoa, no capítulo 2 do Evangelho, a qual ele compareceu. Então nós temos aqui então o perigo que a familiaridade com aquilo que é sagrado pode nos privar de uma vida plena. Jesus então está saindo de um contexto aonde ele vê que a familiaridade com as coisas sagradas, o costume que temos de estar aqui, de reunir, o costume de participar das atividades da igreja semanalmente, podem de alguma forma nos privar de uma vida íntima, particular, pessoal e viva, dinâmica com Deus, esse Deus que faz coisas novas. Mas também uma segunda coisa, esse texto nos mostra que a fé, que o milagre, que a necessidade humana produz, ela é uma fé superficial e repleta das suas carências. Porque milagre por milagre não muda as pessoas. Você vai ver pessoas curadas de câncer, e literalmente curadas, e acreditamos que Deus é poderoso para assim fazer dentro dos seus projetos eternos, se Ele assim quiser fazer. Mas pode-se uma pessoa muito bem ser curada, e infelizmente não ser salva. Presenciei algumas vezes na localidade acentuadamente religiosa que eu moro, algumas vezes pessoas que
eram frequentes, oravam, buscavam a Deus, e de repente, por causa de uma necessidade que surgiu, geralmente no âmbito da família, e surgiam necessidades até mesmo no âmbito da saúde física, e quantas vezes eu vi, foram curadas, foram agraciadas, receberam a melhora, e fizeram como aqueles leprosos, nunca mais voltaram para agradecer, foram embora, porque vieram em busca da cura, mostrando para mim e para você, a superficialidade de alguém que é motivado pela sua carência e pela sua necessidade. Se você, meu irmão, minha irmã, está aqui nessa noite, por causa de uma carência, por causa de uma necessidade, eu tenho uma boa notícia para você, é o melhor lugar para se estar. Se você veio motivado por isso, creia, foi Jesus que te trouxe, e eu acredito mais, Ele pode hoje também lhe dar uma fé enraizada, preciosíssima, uma fé que te salve, que conforme Paulo disse, lá na carta aos Efésios, você está morto em delito, em pecado, mas Ele, como Deus, pelo seu Espírito, vos dá vida, quando você estava morto em delito e em pecado. Glória a Deus, aleluia, e Ele, meu irmão, é poderoso para assim fazer se Ele quiser. Mas curiosamente, como Jesus sempre nos encanta, eu vejo que dirigiu-se Ele de novo a Caná da Galileia. Aqueles que são habituados com a Escritura sabem que a Caná da Galileia foi o lugar onde Jesus transformou água em vinho. Ele entrou em um casamento, convidado, a água foi transformada em vinho porque o vinho acabou. Quantas vezes nós lemos esse texto? E esse texto fala para nós que Jesus deu ali, ao transformar água em vinho, Ele deu combustível para que a festa não acabasse. Mas veja, se o casamento fala do ápice da vida, Jesus agora está diante de uma situação que dentro de alguns minutos ou talvez horas, um pai importante, servo de Herodes Antipas, que está aproximadamente, como eu disse, 30 quilômetros distante de onde Jesus está tendo um problema em casa. Qual o problema? O filho está com febre. Ele, como é alguém que tem influência, provavelmente já procurou médicos da época, talvez alguém já indicou chazinho, talvez ele já fez tudo ali que nós acreditamos poderia um pai que ama fazer. Mas ele ouviu que há um homem aí, perto, há um rabi, há um tal de Jesus, que está perto da gente, está perto de nós, e ele fala para a mulher dele, e quando ele falou para a mulher dele provavelmente orientou ele, então, é uma chance, vai encontrar com esse homem, e fala para ele, vir até aqui em casa, e eu fico a imaginar, porque as mulheres são tão cuidadosas, a expectativa da mãe, da mulher que fica com o filho doente. Só quem é mãe aqui sabe a dor e a preocupação que brota quando um filho, a filha, fica doente. Essa mãe então, na sua situação pessoal, particular, íntima, fala para o marido ir, mas ela fica ali com o coração doído. O marido então partiu. E parte aproximadamente 10, 12 horas de caminhada. Não é uma época que tem veículos, não tem estradas como nós temos. E a Escritura diz que esse homem então foi, porque ele ouviu dizer que Jesus veio da Judéia para a Galileia. E ele chegou diante de Jesus. E quando ele vê Jesus, o impacto que ele tem ao ver a fisionomia de Cristo não nos é dito, mas talvez foi até algo que ele poderia pensar, não é nada do que eu pensava, ele se veste como os demais, está aí com uma turma de gente pobre, sem lenço, sem documento, gente que não nasceu em berço esplêndido ao lado dele, mas ele é alguém que está agora descendo do seu posto de autoridade, porque ele tem servos que trabalham para ele, e ele está se humilhando. E a fé inicial brotou no coração desse pai, irmãos.
Aquela fé pequenininha que a gente precisa, ela brotou no coração desse pai, e ele então se humilha e vai. Ele tem atitude, ele tem coragem, ele tem ação. Porque tudo que vai mudar na sua vida, que você ouviu nesse congresso na noite de ontem, que você ouviu ontem, tudo que muda na nossa vida é aquilo que a gente decide. E eu quero dizer aqui, como um mensageiro e um profeta de Deus nessa noite, o que você colocar no coração de mudança, de práticas diferentes, de atitudes novas, de atitudes nobres como crente em Jesus, como pai, como cidadão, como alguém que quer influenciar onde você está, meu irmão, decida fazer a partir de hoje. Alguns ficam às vezes procrastinando o ato do batismo, o ato do comprometimento com a igreja, porque homens com a mente de Cristo são homens que se deixam influenciar pela mente da palavra, do evangelho, o evangelho dito por Cristo. E o pai então ouviu e partiu, e quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele chega dizendo assim: quero que o Senhor desce comigo, para curar o meu filho. Como muitos chegam nos tempos evangélicos com a sua cartilha pronta, dizendo, tem que ser assim, e tem que ser assado, e eu quero que o Senhor faça assim, e eu quero que o Senhor faça assado, e eu quero que o Senhor haja desse jeito, e eu quero que o Senhor desce comigo, porque meu filho está morrendo. Jesus ouviu, mas Jesus não atendeu, não moveu um pé na direção de Cafarnaum. Jesus ouviu. Não sei se demorou 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, mas Jesus disse para ele assim: se porventura você não vir sinais, prodígios, de modo nenhum vai acreditar. E esse homem poderia fazer como muitos crentes contemporâneos. Jesus fala, Jesus ensina, Jesus diz, Jesus ministra, virar as costas e voltar para casa, dizendo, Jesus não me atendeu do jeito que eu quis que ele me atendesse. Jesus não me ouviu. Porque às vezes a gente tem dificuldade, meu irmão, não é de falar, é de ouvir. Tem curso de faculdade aí, de oratória, para o povo falar bem, mas está precisando ter curso para o povo escutar melhor. Para mim escutar melhor. Se tem oratória, tinha que ter até um curso de escutatória, para a gente passar a escutar melhor. E diz a palavra de Deus que esse pai então, quando ele ouve essa fala de Jesus, ele novamente roga a Jesus. Rogar é clamar, pedir com veemência: Senhor, Senhor, desce, antes que o meu filho venha a óbito, antes que o meu filho venha a falecer. Jesus agora então respira e diz àquele pai, que provavelmente com dor no peito, lágrimas nos olhos, pode voltar para casa. Flui dos lábios de Jesus a seguinte palavra: teu filho vive. Teu filho vive. Teu filho vive. Seria como dizer hoje, nesse final de congresso: vai voltar para casa e não vai haver divórcio. Vai voltar para casa e aquelas contas que você tem a pagar está te preocupando tanto, que você está sendo provado. Pedir a Deus a sabedoria para administrar melhor, ser fiel a Deus e pedir ao Senhor a graça de, na caminhada, você aparar as arestas necessárias. Isso é bíblico, irmãos. Vai, e esse pai, a Bíblia Sagrada diz que ele creu na palavra de Jesus. E como reação à palavra de Jesus, ele partiu. E no caminho de partida, ele não liga para a esposa, porque não tem como, ele não tem informação do que acontece na sua casa. Ele só tem a palavra que Jesus disse, que é tudo. Porque a palavra de Jesus, para mim, para ti, ela é tudo, porque é a palavra de Jesus que mudou a sorte de Paulo e de Silas na prisão. Não é porque Paulo e Silas foi bonzinho, não é porque Paulo e Silas eram os tais, não. É porque Jesus Cristo, Ele com a bondade dEle, o seu Espírito Santo, diante de todas as incoerências dentro da libertação daquela
daquela menina que carregava um espírito opressor de adivinhação. E aquele processo em Filipos, diante daquilo, eles começaram então a reagir diferente diante da tribulação. E eles começaram a fazer aquilo que o mundo não entende: cantar, adorar. Quem olhava para a situação deles era como? Fisicamente machucado, fisicamente ferido. Mas eles começaram a cantar. Irmão, se aquilo ali abrisse, estava bom, mas se não abrisse também não tem problema não. Abriu, cumpriu um objetivo, a salvação do carcereiro. Mas se não abrisse, eles continuariam cantando. Se fosse para morrer de apanhar lá dentro, não tinha problema não. Isso é o evangelho. E aí, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que eu lembro de vocês. Ele lembra que lá em Filipos, uma jovem foi liberta de espíritos malignos. Mas ele lembra também que lá em Filipos, ele foi preso. Ele lembra que lá em Filipos ele apanhou. Lá em Filipos a prisão dele culminou com a libertação, sim. Mas ele foi colocado para fora em Filipos. Mas ele pôde escrever para aqueles irmãos: nasceu uma igreja aí, e eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. E é a carta que ele mais fala de alegria. Porque se você observar, chega no versículo 12 de Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: vocês devem ficar cientes de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Aí, meus irmãos, na carta aos Filipenses ele lembra da glória de Deus. Mas ele lembra de um Deus no trono. Mas ele lembra que esse Deus no trono, a si mesmo se humilhou, desceu do alto de sua glória. E esse servo se fez servo. Mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Meu querido irmão, que revelação linda! Mas quando chega no capítulo 4, ele traz o meu coração e o teu coração, lançando uma flecha em nós, quando ele fala de algo que vivemos, chamado ansiedade. E ele diz assim: alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez eu digo a vocês, alegrai-vos. Está tendo um problema aí com duas irmãs. Tem duas irmãs aí, uma tal de Evode, uma tal de Cinti, que estão com um problema que eu fiquei sabendo aqui. Mas eu rogo a vocês, que vocês falem para ela para pensar em unidade, para pensar concordemente. E ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A gente inverte. A gente quer ser, olha para cá, moderado diante de Deus e quer falar as ansiedades para o povo. A gente inverte as coisas. Quando Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes façamos conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e tudo isso com ações de graças. Ele antes disse assim: o Senhor está perto. Seja o vosso equilíbrio, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Então o que tem que os outros conhecer não é a minha ansiedade, não é o meu problema, não é aquele negócio de ficar assim, eu estou preocupado, eu não aguento mais. Não é isso não. O que os outros têm que saber é que eu tenho uma vida que eu posso estar passando pelas maiores provações e privações. Eu sou alegre, eu tenho contentamento, eu sei que Jesus tem cuidado de mim. E por maior que eu tenha ansiedade, eu não vou ter um andar ansioso. Sabe por quê? Porque eu sou bom? Não, é porque a paz divina, a paz de Deus, que excede o entendimento humano, está guardando o meu coração e a minha mente, em Cristo Jesus, o meu Salvador e o meu Senhor. Quem pode aplaudir a Cristo nessa noite? A Ele a glória, a Ele o louvor na igreja. Aleluia! E queridos irmãos, quase terminando a carta, esse Paulo que apanha, mas que mesmo que morresse, ele está dando graças.
ele diz em alto e bom som com a sua caneta assim, ó: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse pobre pecador ainda não chegou, talvez nem vai chegar nesse padrão, mas estou tentando aprender a viver. A gente briga demais, irmãos, com bobeira. A gente é muito menino, a gente é muito infantil. A gente dá valor àquilo que não precisa dar valor, e a gente perde as coisas essenciais. O abraço do filho, o sorriso da criança pequenininha que está crescendo, o beijo da esposa, a tarde de domingo que podemos passar com os nossos, porque a gente tem que aprender a viver. Homens com a mente de Cristo são homens que aprenderam a viver, porque somente vai morrer bem quem aprendeu a viver. Quem olha para o passado e diz assim: eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo a viver contente, porque contente não é ficar rindo o tempo inteiro, contente é com contentamento. Senhor, muito obrigado, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Aprender a viver com contentamento, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora deixa essa palavra te curar, quando ela diz assim: tanto sei estar abatido, tanto sei sofrer humilhação, como também sei ser honrado. A gente, povo de Deus, a igreja do século XX, essa igreja que nós às vezes até beiramos a soberba, nós sabemos ser honrados, gostamos, aplaudir, glória a Deus, a gente gosta, mas a gente é péssimo com humilhação. Olha quando você passa por uma humilhação lá na lavoura com o seu encarregado, o seu patrão, fazendeiro, quando ele fala não para você, quando você pede um aumento, ele não pode conceder, como você reage? Agora, quando a gente é promovido, glória a Deus, foi ele. Mas quando a gente é humilhado, Paulo está dizendo: eu aprendi a ser humilhado, porque só viu aquele lance do cantar dentro das grades, irmãos, como já ouvi o pastor Edilson ministrar daqui aquele salmo: tira minha alma da prisão para que eu dê graças ao teu nome. Só, meu irmão, só consegue vivenciar o sair daqui quem aprendeu a ser humilhado. E é difícil, irmão, nossa carne não gosta, nunca vai se acostumar, porque aprender a ser humilhado passa pela obediência ao pai e à mãe, passa pelos processos com a esposa, com o marido, no trabalho, na escola, e a gente vem para o ambiente da igreja, que quando você chegou na igreja, você achou que a igreja é um ambiente perfeito, todo mundo aqui é santo, aí de repente a escama começa a cair do olho, e você começa a ver: meu Deus, aqui é um hospital, e o pastor é aquele primeiro que tem que tomar o remédio, e o remédio é a escritura, porque a gente é gente que continua doente, irmão, e que precisa todo dia, quando aproxima desse leão aqui, ó, pedir: Senhor, me cura, me cura. E para a gente concluir, diz a Bíblia que o pai partiu, o homem creu na palavra e partiu, e já ele descia, e de repente ele começa a avistar 1, 2, 3, alguns servos, gente que trabalha para ele, e ele começa a ver esses homens se aproximando dele, e quando esses homens observam o patrão, eles falam o seguinte no versículo 51, ó: ei, seu filho vive, seu filho vive, seu filho vive. Irmãos, há 10 horas antes ele ouviu a seguinte frase dos lábios de Jesus: teu filho vive. Agora ele caminha 10 horas e ele se encontra com os servos que ele cuida, que ele paga, que estão ao dispor dele, e esses servos dizem: ó, ei patrão, ó, o teu filho vive.
A gente tem uma aplicação muito bonita aqui, porque de vez em quando Deus mistura as palavras dele com a palavra do servo, com as palavras dos servos. De vez em quando nós servos falamos muita bobeira e besteira, mas de vez em quando isso é o máximo. Jesus pega a palavra dele e ele coloca a palavra que está no coração dele, a palavra revelada, e essa palavra encontra o meu coração, porque são as palavras de um servo. Eu quero profetizar aqui, dizendo a você, irmã, você, irmão, você vai voltar para casa, sim, amém, mas com palavras hoje de Cristo e ecoar na rua, ecoar na sua casa, as palavras que estão nos lábios de Jesus, que é muito diferente das palavras institucionais, porque são palavras de vida. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque julgais ter nelas a vida é eterna. Como já dizia um hino antigo, belas palavras de vida. E são essas palavras que eu quero ter nos meus lábios, as palavras que se encontram nos lábios de Jesus e que podem fluir dos meus lábios e ser edificado das palavras de Jesus nos lábios dos irmãos. E eu observo com você que quando aquele pai viu isso, ele começou então a perguntar que hora que o menino se sentiu melhor, e ele recebeu a seguinte informação: ontem à hora 7ª, a febre deixou ele. E quando ele ouviu isso, ele confirmou o horário que Jesus falou, 1h. E ele reconheceu que era precisamente a hora em que Jesus disse: teu filho vive. E ele creu juntamente com toda a sua casa. E este foi o segundo sinal que Jesus fez. O que isso fala para mim prático? Eu digo aos irmãos o seguinte: se tudo que você precisa passa por uma decisão, e eu agora peço máxima atenção dos irmãos, porque precisamos aqui decidir. O choro das crianças é maravilhoso, sabe por quê? É sinal para o diabo que a igreja vai ainda existir, meu irmão. As crianças, quando choram na igreja, desesperam a gente, né? Incomoda, a gente pensa, mas quando nós ouvimos uma criança chorar, lá no seu coração, pode ficar tranquilo, você lembra assim, ó, a igreja continua a existindo na expectativa e na esperança do choro desse bebê, que todas as vezes que vem, às vezes ao culto, pode chorar, e o seu cântico ser recebido como adoração a Deus. Aleluia! O Senhor é bom. E a gente conclui dizendo o seguinte: quando vemos esse pai que fala para os homens, especificamente, para você homem que não faz parte ainda, está perdendo tempo, venha fazer parte, nós entendemos que roupas finas podem cobrir corações sofridos. Esse homem era importante, era alguém de valor, ele era o servo do Herodes Antipas, porém, o seu coraçãozinho trazia sofrimentos sérios, lá no íntimo da sua casa. Nunca se esqueça então, como conclusão desse congresso, que corações, sofridos corações, podem esconder com a sua roupa, podem esconder através de roupas muito bonitas e roupas finas, mas também as aflições estão atingindo tanto adultos, como também elas têm atingido jovens, adolescentes, crianças, gente. Aflição só não dá nessa parede aqui, irmão. Aflição, pressão, tribulação, aflição dá em gente. A vida é ao vivo. E quando às vezes as luzes se apagam do templo, nós chegamos no aconchego da nossa casa, a gente entende então que nós às vezes somos anciãos. E do mesmo jeito que esse pai tinha ali um filho com febre, febre não é o problema, a febre é sinal de que alguma coisa vai mal. A aflição que atingiu esse menino, esse jovem, também nos ensina que ela também pode nos atingir, porque a aflição do filho atingiu o pai, e o pai preocupado atinge a mãe, e a mãe preocupada, a família toda. Agora une-se em oração e coloca na mão daquele que pode resolver. Isso é um dos meios de Deus. Mas eu termino lembrando a você o valor das promessas de misericórdia, de graça, de paz que fluem dos santos lábios de Jesus.
Ah, são promessas maravilhosas. Porque se você observar os 3 versículos que lemos, verso 50, teu filho vive. Versículo 51, os servos, ó, seu filho vive. Lá no verso 53, teu filho vive. Por quê? Porque a expectativa do retorno daquele pai para casa, quando ele contou para o menino, olha, ele não veio comigo não, mas ontem 1h da tarde, ele falou comigo, que era para mim vir, que você estaria melhor, e eu como seu pai eu vim, eu tomei atitude, ação de vir, e o menino que estava bem agora, pôde abraçar o pai, e olhar nos olhos daquele pai, irmãos, o amor paternal. E a Bíblia diz então que esse menino também se rendeu ao senhorio de Cristo, porque toda a casa creu. Quando a mulher ouviu o testemunho do pai, do marido chegando e contando tudo, os servos estão olhando aquilo tudo. A mulher também creu, mas os funcionários também creram, porque eles viram, gente, nós vimos o jeito que esse homem saiu daqui, e agora nós estamos vendo o jeito que esse homem está voltando. Porque se viemos ao ambiente certo, mas em busca da pessoa certa, não tem como voltar, meu querido irmão e irmã, do mesmo jeito que a gente chegou aqui. A gente volta melhor para a glória de Deus. E essa, eu acredito, foi a proposta desse congresso, onde o leão foi solto. E conforme já disse Agostinho, o leão quando é solto não tem como escapar. Ele pegou você e pegou a mim. Seja ontem através do pastor Wesley, hoje pela manhã com o pastor Márcio, e agora através desse que vos fala. E eu quero então convidar a você, irmã e irmão, já nas últimas horas desse domingo, 2 de setembro, a fazer desse ambiente um ambiente de encontro, onde a proposta, total proposta da glória de Deus aqui, é de salvar, curar, restaurar e levar você a ecoar as palavras do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria então de pedir que toda a igreja feche os olhos. Oh Espírito Santo, nós vamos fazer uma oração.